tem como tema central a mutilação genital feminina, extensão, limites e consequências. Então, dizia cumprimentar a todos pelo vosso interesse, pela vossa disponibilidade em se juntar a nós, mas cumprimentar também de forma particular os integrantes do painel, a Clementina Furtado, os oradores Iorleides Rosa Bala, Isabel Varela, a Marísia Nascimento, e o senhor procurador, que não sei se conseguiu juntar a nós, Vital Moeda Filho, não sei se está conosco, pronto. Eu agradeço a vossa disponibilidade, agradeço também a vossa generosidade, de alguma forma, em partilhar os conhecimentos, o vosso tempo também. Este tema que é complexo, por aquilo que é a realidade cabo-verdiana, aquilo que nós conhecemos parece sempre como algo desconhecido, como algo exterior, mas contudo é de grande relevância, tanto mais quando nós pensamos ou abordamos o fenómeno das migrações em Cabo Verde. Cumprimentar também, já agora também de forma especial, não todas as instituições, os representantes, não é? Instituições públicas, de associações de imigrantes, de câmaras municipais, de ONGs, de universidades, estudantes, que com interesse se juntam a nós. A Alta Autoridade para a Imigração é um instituto público passado, e a missão principal é coordenar e implementar políticas e medidas no domínio da imigração. O foco e a prioridade, o foco central e que determinou em certa medida a criação da AAI é a implementação de um sistema integrado para o atendimento, para o acolhimento e para a integração dos imigrantes em Cabo Verde. O ciclo de conversas à volta da imigração em Cabo Verde é uma iniciativa deste Instituto materializado através do Departamento Internacionais e tem o propósito de promover o conhecimento, a partilha, a reflexão e a partilha de informação sobre o fenómeno da imigração, na linha, aliás, do que nós temos preconizado no segundo plano da ação, que ainda está em vigor, mas que termina a sua vigência este ano. Esta edição, que tem este tema, mutilação genital feminina, extensão, limites e consequências, para além deste propósito que eu referi de fomentarmos a reflexão, de aprofundarmos o conhecimento e a reflexão, persegue ainda um outro propósito que também está previsto no segundo plano de ação para a imigração e inclusão social de imigrantes, que é a promoção da igualdade e equidade de género, e também insere-se nos esforços que este Instituto tem vindo a desenvolver em parceria com várias entidades, com associações, com ONGs, com universidades, inclusivamente, nas quais nós temos estado a desenvolver atividades educativas, formativas e de sensibilização dirigidas às comunidades imigradas sobre temáticas gerais ligadas à abordagem de géneros, dos direitos humanos, a prevenção e o combate à violência baseada no género e também às práticas nefastas na qual se insere a mutilação genital feminina. A população estrangeira imigrante que nós temos em Cabo Verde, de acordo com aquilo que são as estatísticas oficiais, são maioritariamente provenientes de outros países da África Ocidental, sendo esta uma das regiões em que se observa ainda uma certa prevalência da prática da mutilação genital feminina. Prática que muitas vezes é também transportada para países de acolhimento de imigrantes provenientes de países desta região e que está culturalmente enraizada. A prática foi considerada pelas Nações Unidas como uma forma de violência contra as mulheres. Isto vem inclusivamente até previsto no CEDAW,
que é a Convenção para a Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Está ainda previsto, quando pensamos nos instrumentos das Nações Unidas, a preocupação e o propósito da eliminação total dessa prática com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estando previsto no Objetivo 5.3. Para os Direitos Humanos também emitiu uma resolução para os Estados-membros das Nações Unidas para adotarem instrumentos legislativos de forma a combater e a eliminar esta prática. Ainda que e de estarmos efetivamente a assistir, volta e meia nós vemos na comunicação social que em alguns países vão se adotando medidas legais, vão se tomando medidas em conseguindo, de certa forma, alguma diminuição, ela ainda continua a ser praticada e, claro, sob a capa de uma grande invisibilidade e tem claramente consequências negativas que vão desde a saúde física, da autoestima, da forma como a mulher, ela se sente, ela se posiciona. Em Cabo Verde, e devemos reconhecer, eu tenho dito isto várias vezes, nós conhecemos muito pouco sobre esta prática e claramente desconhecemos dados oficiais sobre esta problemática. Contudo, vão aparecendo relatos sobre a possibilidade ou eventualidade de se estar a acontecer e assistir a essa prática, ou então de crianças estarem a ser mandadas para países de origem, para os seus países ou países de origem dos pais, para, de alguma forma, se dar essa prática, mas nós continuamos sem evidências concretas e à volta de alguma ignorância. Esses indícios, de alguma forma, vêm a ser também reforçados por um estudo feito em 2019 sobre a discriminação de género no seio das comunidades africanas. Para terminar, antes de passar a palavra à moderadora, eu gostaria de sublinhar que é importante, ainda que reconheçamos que nós recebemos muitas comunidades provenientes de países onde se verifica esta prática, é importante, de alguma forma, nós evitarmos rótulos ou ideias preconcebidas sobre a posição da mulher, sobre as práticas culturais à volta da mulher, das comunidades imigrantes provenientes da nossa região oeste africana. De todo modo, pelas suas consequências negativas, a mutilação genital feminina, e sendo Cabo Verde um país hoje de destino e acolhimento de imigrante, é cada vez mais importante trazer o assunto à reflexão e de forma multidisciplinar, de forma o mais completa possível, tentar compreender como em Cabo Verde esta prática ela é institucionalmente percebida. Quais os instrumentos legais que a abordam para podermos, de alguma forma, nós, enquanto instituição que trabalha no domínio da imigração e para a integração de imigrantes, podermos definir e reforçar as ações de prevenção e de combate. Esta, sim, é esta a intenção também objeto desta terceira edição do ciclo e que tem como moderadora, a quem eu tenho o prazer de passar agora a palavra, a professora doutora Clementina Furtado, que é membro convidado, ou é convidada, né? do Conselho Nacional da Imigração, enquanto especialista em questões de imigração, é professora da Universidade de Cabo Verde e é diretora do Centro de Investigação em Gênero e Família. Passo então a palavra à professora Clementina, tenha bondade, o palco é seu. Obrigada pela vossa atenção e eu espero que efetivamente tenhamos uma boa conversa. Cabo corta-se futuro. Não acaba com o fanário de Minger. Mutilação genital feminina, não.
Boa tarde, muito obrigada, senhora Presidente. Este é um slogan muito forte que eu vi na semana passada, numa visita que eu fiz à Comissão ao Alto Comissariado para as Migrações em Portugal, ao CNAI, e eu achei que teria muito a ver e tem muito a ver com aquilo que nós vamos fazer hoje, porque vamos falar da mutilação genital feminina aqui no nosso contexto, se calhar. E Portugal é um país que tem feito uma campanha forte sobre essa questão, e inclusive tem um plano para a prevenção e combate à mutilação genital feminina, porque as estimativas apontam para cerca de 6.500 mulheres e meninas que têm sofrido essa prática. E o debate que vai ser feito hoje, que vai falar sobre as consequências que isso vão ter a nível das mulheres e meninas, tanto físicas como psicológicas, são debates que já vêm na sequência também daquilo que foi decretado dia 6 de fevereiro como sendo o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, justamente para chamar a atenção para essa problemática que afeta hoje cerca de 200 milhões de meninas e mulheres, e com a pandemia estima-se que nos próximos 10 anos vamos ter pelo menos 2 milhões de mulheres e meninas afetadas por esta prática. Então, eu acredito que vamos ter uma tarde excelente com, em princípio, 3 intervenções. Ainda estamos à espera para ter a confirmação de um terceiro comunicador, que é o procurador Vital Santos Moeda Filho, porque com um imprevisto de última hora, ele disse que não tem a certeza se conseguirá estar presente, esperemos que sim. Mas vamos ter neste momento a senhora Yorleide Solabal e a senhora Isabel Varela, da Direção Nacional de Saúde, que vão falar da mutilação genital feminina e a saúde sexual e reprodutiva da mulher, para de seguir passarmos à senhora Marisa Delgado Nascimento, da Comissão Nacional para Direitos Humanos e Cidadania, que irá falar sobre a prática da mutilação genital feminina no quadro da promoção da defesa dos direitos humanos. O tempo que nos concederam é de 1 hora para as intervenções, portanto, dividirmos por um máximo de 20 minutos, caso venhamos a ter o terceiro convidado, e depois teremos cerca de 30 minutos, 35 para o debate. Eu ia pedir às senhoras Yorleide Solabal e Isabel Varela que fizessem um breve resumo da sua pessoa, já que não tenho aqui informações, antes de fazerem uso da palavra, e passando já o palco que me foi passado para as senhoras. Tenham a vontade. Bom, muito boa tarde a todos. Eu sou a Isabel Varela, sou enfermeira há 27 anos. Já passei por vários setores da saúde. Neste momento estou na Direção Nacional da Saúde, mas concretamente na área da auditoria. Também sou ponto focal do Ministério da Saúde junto da instituição de alta autoridade para a imigração. A doutora Yorleide, não sei se está, porque ela teve que sair do Ministério, não estou a vê-la se está na plataforma ou não, mas caso ela esteja, ela vai se auto-apresentar. Mas ela também é diretora do Serviço de Saúde Sexual e Reprodutiva do Ministério da Saúde. Permita-nos cumprimentar a senhora Presidente da Alta Autoridade para a Imigração e os seus colaboradores, cumprimentar a senhora Moderadora, a doutora Clementina Furtado, a todos que nos acompanham e agradecer o convite que foi feito à Direção Nacional da Saúde para participar nesta mesa redonda conversa, que consideramos um tema muito atual e pertinente para o nosso sistema de saúde e igualmente para Cabo Verde. O tema proposto foi para falarmos sobre a mutilação genital feminina e saúde reprodutiva do Sistema Nacional da Saúde do país. Posto isso, vamos iniciar a nossa apresentação. Estão a ver? Estamos, sim. Sim, como eu tinha dito, iniciamos pelo sumário.
Introdução, vamos fazer um enquadramento breve, o conceito, o tipo de mutilação que existe, as consequências, o que é que os direitos humanos nos diz, a situação de Cabo Verde e, por fim, vamos fazer a conclusão e revisões bibliográficas. No âmbito da implementação do segundo plano de ação para a imigração e inclusão social de imigrantes, tem vindo a se envolver no Conselho e nas ilhas com maior concentração de imigrantes, diversas ações, nomeadamente atividades educativas, formativas de sensibilização, dirigido às comunidades imigradas para reflexão e debate sobre temáticas gerais, ligado à abordagem de género, visando assim a promoção dos direitos humanos, a prevenção e o combate da violência baseada no género e das práticas nefastas como a mutilação genital feminina. Ainda, segundo o enquadramento que nos foi facultado, enquadrar a ANE enquanto organismo público com a sua missão de coordenar e implementar políticas e medidas no domínio de imigração, com foco especial na instalação e no monitoramento do sistema integrado, a nível nacional para o acolhimento, a integração de migrantes em Cabo Verde. É nesse âmbito que foi realizado esse encontro para promover uma reflexão em torno do tema mutilação genital feminina, extensivo, limites e consequências. A mutilação genital feminina é definida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a População e a Unicef, entre outras agências internacionais, como todo o procedimento que envolve a remoção parcial ou total dos órgãos genitais externos das mulheres que provocam lesões nos mesmos por razões não médicas, sendo considerado uma prática nefasta. A mutilação genital... Está com eco? Estou sim, senhora moderadora. Pode continuar, pode continuar. Pode? Ok. A mutilação genital feminina assenta numa profunda desigualdade de género, traduz uma prática ligada à tradição. Estima-se que entre 100 a 140 milhões de meninas, raparigas e mulheres tinham já sido submetido um ou mais tipos de mutilação genital feminina. As Nações Unidas instituiu uma campanha permanente contra esta prática e definiu o dia 6 de fevereiro como Dia Internacional de Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina. Além disso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estima que, desde 2013, haja todos os anos pelo menos 20 mil mulheres e meninas requerendo asilo na Europa afetadas pela mutilação genital feminina. De acordo com o mesmo relatório da mesma agência, em 2017, 66 mil mulheres e meninas provenientes de países que praticam essa prática solicitaram asilo na Europa e mais de 24 mil já teriam sido afetadas. Além do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, estima-se que na perspectiva dos fluxos migratórios, a realização de mutilação genital feminina tanto pode ter lugar nos países destinados da população migrante, como também nos países de origem durante as férias escolares, tratando-se aqui frequentemente de crianças já nascidas na diáspora, de segunda, terceira e até a quarta geração de imigrantes, decorrente de uma forte pressão social para a sua realização. A mutilação genital feminina consiste no corte ou remoção deliberada de partes genitais femininos externos, num procedimento descrito pela Organização Mundial da Saúde como um ato que fere os órgãos genitais femininos sem justificação médica. Ao longo dos anos, várias agências internacionais e regionais fizeram levantamentos vários acerca desta prática, concluindo-se que, para além de bases ritualistas,
da mutilação genital feminina não se encontrarem presentes em qualquer texto religioso conhecido. Muitas vezes, os líderes religiosos vão a favor desta prática usando argumentos religiosos. E esta prática não tem qualquer benefício para a saúde da vítima. Em algumas culturas, é considerado um ritual para a passagem para a vida adulta, um pré-requisito para casamento, mas normalmente é feito contra a vontade da vítima, isto é porque implica consequências negativas para a saúde. O procedimento geralmente é feito sem qualquer recurso a instrumento médico ou cirúrgico higiênico, é considerado uma violação mais grave dos direitos humanos. É realizado habitualmente entre as raparigas entre 5 a 8 anos, que não tem qualquer benefício médico e provoca lesões físicos, psíquicos, permanentes e com consequências graves. Está presente em 40 países, sendo 28 dos quais no continente africano, integra um conjunto de práticas em que as agências internacionais dividiram em 4 tipos, em que o tipo 1 é a remoção parcial ou total, o tipo 2 é a remoção parcial ou total dos pequenos lábios, pode haver uma corte dos lábios e também chamado de incisão. O terceiro tipo é o estreitamento do orifício vaginal, com uma membrana selante pela corte e saturação de pequenos lábios e grandes lábios, com ou sem incisão de clítoris, também chamado de infibulação. Um outro tipo que é considerado o tipo ainda mais violento, por exemplo, é uma prática em que haja perfuração ou cicatriz ou cauterização, queimadura, ou estreitamento que faz alongamento dos lábios vaginais, em que é introduzido substâncias nocivas na vagina. O que é que os direitos humanos vêm defendendo pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres de 1979, a Carta de Direitos Humanos dos Homens e dos Povos de 1981 e o seu protocolo sobre os direitos das mulheres africanas, assinado em Maputo em 2003. Ainda a Convenção dos Direitos Humanos de 1981, mais recentemente a Convenção de Istambul de 2011, bem como pela Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 1994, a Conferência de Pequim de 1995, pela plataforma Cairo +20. Ainda os direitos humanos refere que todo procedimento que envolve alteração ou ferimento dos órgãos genitais femininos por razões que não sejam médicas é reconhecido internacionalmente como uma violação dos direitos humanos das meninas e mulheres, que constitui uma ameaça para a saúde e o bem-estar, autoestima das mesmas, pondo muitas vezes em risco a própria vida, e é condenar essa tal prática. Quais são as consequências que podem levar com a mutilação genital feminina? Existem consequências imediatas, que vai incluindo a dor forte, hemorragias, infecções bacterianas, e mesmo pode levar à morte por choque e turbulento. Consequências a longo prazo podem incluir infecção recorrente, infertilidade, risco mais elevado de complicação de parto, com a morte da mãe e do bebê, e entre os outros. E as mulheres que sofreram intubulação podem ter infecções urinárias e ginecológicas recorrentes em forma de tecido de cicatriz no local que foi feita a mutilação. Como consequência, para mulheres que engravidaram depois de sofrer a mutilação, podem apresentar sangramentos graves, hemorragias, condicionando o parto normal e obrigando a fazer cesariana com todos os riscos que acarreta. Os problemas psicológicos podem se agravar-se, além de perda de prazer sexual, também provoca ciclos menstruais irregulares, problemas de bexiga e infecções recorrentes. Em Cabo Verde, relativamente à mutilação genital feminina, que é uma prática habitual em países da região africana, não se tem identificado situação nem denúncia no contexto cabo-verdiano. Entretanto, é um aspecto a não explorar nos serviços de saúde na comunidade, de forma a permitir a sua identificação precoce e denúncias obrigatórias por ser considerado um crime de VBG, abrangido e punido pela lei como ofensa grave à integridade física.
O país, apesar de ter uma legislação que penaliza tal prática, não possui dados para que se possam fazer juízo sobre a mutilação genital feminina. Entretanto, no IDCR 3 de 2018 foi introduzida a questão, porém, não foram obtidos dados relevantes que justificassem ter dados para falar que existe mutilação sexual em Cabo Verde. Algumas pessoas dizem conhecer meninas nascidas no país que foram levadas para seus países de origem, mas em Cabo Verde, nas estruturas de saúde, nós não temos nem registro, nem denúncias desta prática. Entretanto, esse fenômeno é desconhecido e é levado em conta. Nos protocolos, os outros setores fazem referência à abordagem multidisciplinar e multissectorial no caso de mutilação genital feminina, por ser uma situação grave de VG, considerando um crime e devido à sua consequência na vida da mulher submetida a tal prática, deve-se proceder a um acompanhamento psicológico e social junto às outras entidades de apoio às vítimas. Perante, também, no nosso protocolo consta que se houver um caso de mutilação genital feminina, a conduta está previamente definida, em que vai desde a anamnese e exame físico, em termos curriculares vamos fazer inspeção, verificar se tem toda a vacina em dia, em caso de hemorragia há procedimentos de estancamento de hemorragia ou outros procedimentos adequados com o protocolo, em caso de infecção, prescrever antibiótico e fazer o tratamento local e, por último, encaminhar para o apoio psicológico e apoio às vítimas do DBG. E agora vamos passar um pouco para a atual situação da saúde sexual e reprodutiva de Cabo Verde. Em Cabo Verde, adota-se a definição da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento de Saúde Sexual e Reprodutiva, ou seja, a saúde sexual e reprodutiva é um perfeito estado de bem-estar físico, mental e social da pessoa para tudo o que diz respeito ao aparelho genital, suas funções, seu funcionamento e não somente a ausência da doença. Existe um programa que cuida essencialmente desta prática, uma política voltada para a saúde sexual e reprodutiva, tem protocolos também de seguimento nesta área de saúde sexual e reprodutiva e um plano estratégico vigente de 2018 e até 2022. O que é que nós temos em termos de carteira de serviço disponível? Nós temos atendimento infantil e vacinação, consulta de pré-natal e pós-parto, vacinação das grávidas, atendimento ao parto, ao aborto e às suas complicações, prevenção e tratamento do campo do colo do útero, da mama e da próstata, cuidados de saúde integral e sexual e reprodutiva aos jovens e adolescentes, cuidados de saúde reprodutiva para os homens, incluindo o rastreio de cancro da próstata. Ainda nesse serviço existe planeamento familiar, consulta de infertilidade, a nutrição, prevenção e tratamento do IST, VIH-Sida, promoção da saúde, comunicação para mudança de comportamento, gênero e violência baseada no gênero. Essas são as referências bibliográficas e muito obrigado pela vossa atenção e pela disponibilidade de estar conosco. Não sei se a doutora Iolete está conosco na plataforma, se ela quer acrescentar alguma coisa, mas a minha colega disse que ela não chegou a entrar. Muito obrigada, senhora Isabel. Ocupou 15 minutos, o que é bom, não é? Assim vamos ter mais tempo para a discussão. Aqui já foi reforçado aquilo que foi dito pela doutora Carmen Barros, que tem a ver com os perigos que a prática da mutilação genital feminina tem e suas consequências, o facto disso ser uma violação dos direitos humanos das meninas e mulheres. E aqui outra coisa que ele destacar é que também praticamente nós não conhecemos esse fenómeno a nível de Cabo Verde. No entanto, não estamos livres porque estamos num contexto de globalização e esse fenómeno mesmo faz com que nenhum país fique livre desta prática. E se calhar teríamos interesse, mais logo no debate, de saber um pouco o que é que as estruturas de saúde têm feito em relação a esse aspecto. Quando, por exemplo, se fala da questão dos relatos, não é? Dos relatos, das práticas,
e pegando em todas essas ofertas a nível dos serviços de saúde que existem, que ações têm sido feitas no sentido de prevenir, ou então, eventualmente, estar com um alerta, né, com antenas em alerta para eventuais casos que possam surgir. Então, sugeria que fosse respondido depois, quando terminássemos a segunda intervenção, ou quem sabe a terceira. Por isso, passo a palavra à doutora Marisa, a senhora Marisa Delgado Nascimento, para a sua locução. Tenha bondade. Ok. Muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Marisa Nascimento, sou técnica da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania. E antes de passar para o meu tema, gostaria de agradecer em meu nome e em nome da Comissão o convite que nos foi endereçado para apresentar esse tema, a prática da mutilação genital feminina no quadro da promoção e defesa dos direitos humanos. Um momento. Eu agora vou passar a partilhar um PowerPoint que elaborei convosco. Já está visível? Já. Ok. Então, prosseguindo, como eu ia dizer, eu vou apresentar o tema Prática da Mutilação Genital Feminina no quadro da promoção e defesa dos direitos humanos. Portanto, como já foi aqui dito, a mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como uma grave violação dos direitos humanos das mulheres e meninas, sendo previsto nos vários pactos e convenções internacionais. Portanto, esta prática vai contra o respeito pela integridade física e mental, pelos direitos sexuais e reprodutivos, ao usufruto do mais elevado padrão de saúde, a não discriminação com base no género, o que inclui também a não violência contra as mulheres e meninas. Também é uma violação dos direitos da criança, uma vez que é praticada, porque se sabe, a partir de tenra idade, 4 ou 5 anos. Portanto, também constitui a violação do direito a não ser submetido a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes e ao próprio direito à vida, uma vez que, em certos casos, pode levar à morte. Portanto, no que se refere à mutilação genital feminina no contexto internacional, como foi aqui dito, não se tem a clareza de quando essa prática teve início, porém se estima que terá iniciado há cerca de 3.000 anos no Egito, e como sabemos, com o passar do tempo, vivemos numa sociedade global, não é? Devido às migrações, começou a ser praticada em vários países, nos diferentes continentes. Desta forma, não se trata apenas de um problema local ou isolado, sendo que nos diz respeito a nós aqui em Cabo Verde também. Como já foi dito, as Nações Unidas, por ser uma prática que preocupa, instituiu o dia 6 de fevereiro como o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, para chamar a atenção sobre as consequências da prática e também para buscar apoios e para desencorajar e erradicar a sua prática. Portanto, ela afeta a infância, como também já foi dito, em certos contextos ela é considerada um pré-requisito para o casamento e está fortemente relacionada com o casamento infantil, segundo a Unicef. Portanto, em todo o mundo, cerca de 4,16 milhões de meninas e mulheres correm o risco de enfrentar mutilação genital feminina aqui no presente ano. Portanto, também sabemos que as mulheres que rejeitam esta prática enfrentam condenações ou ostracismo, e as suas filhas podem ser consideráveis não elegíveis para o casamento, o que em contextos de pobreza poderá ser
uma forma de incentivar a sua prática, o que não é muito bom, não é? Também no que se refere à mutilação genital no contexto da Covid-19, sabemos que com as restrições impostas mundialmente devido à Covid-19, as vítimas da prática podem ser 2 milhões a mais do que os casos que teriam sido evitados até 2030. Portanto, por esta razão, o fecho de escolas proporcionou mais oportunidades para se realizar a mutilação genital feminina em casa, o que aumenta também o risco de complicações de saúde, bem como a transmissão de Covid-19. Falando agora sobre a mutilação genital feminina no contexto internacional, passamos a falar dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que também são um instrumento de combate a esta prática, conforme já foi referido aqui, não é? Uma vez que aqui a comunidade internacional estabelece propostas para eliminar esta prática. Isto mais especificamente no ODS 5, relativamente à igualdade de género, que, entre outras propostas, almeja até 2030 eliminar todas as práticas nocivas, como casamentos prematuros, também relacionados à mutilação genital feminina, também casos forçados e também envolvendo crianças, bem como as mutilações genitais femininas. Esta resposta global chega numa altura em que a mutilação genital feminina é cada vez mais reconhecida como uma preocupação global, pois é praticada em mais de 30 países, ou mais de 30, não é? E, portanto, tornou-se também uma realidade nas comunidades de diáspora desses países, dessas pessoas que vivem, desses migrantes que vivem até na Europa, na América do Norte, na Austrália e na Nova Zelândia. Portanto, já não é praticada apenas nos países onde originalmente era tradicionalmente feita. Vou passar a falar sobre a mutilação genital feminina e as convenções e cartas de direitos humanos internacionais e também regionais. Claramente não vou referir todos, mas os que se referem diretamente a esta prática. Vou começar por referir a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW, que está no ordenamento jurídico cabo-verdiano desde 1981, que, especificamente no seu artigo 5º, convida os Estados-partes a tomarem todas as medidas apropriadas para modificar os esquemas e modelos de comportamentos socioculturais dos homens e das mulheres, com vista a alcançar a eliminação dos preconceitos e das práticas costumeiras, ou de qualquer outro tipo, que se fundem na ideia de inferioridade ou de superioridade de um ou do outro sexo, ou de um papel estereotipado dos homens e das mulheres. Sabemos que a prática da mutilação genital feminina está intimamente relacionada com as desigualdades dos papéis de género também, não é? Portanto, também vamos falar também sobre o protocolo, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos direitos das mulheres em África, sendo que este instrumento faz parte do nosso ordenamento jurídico desde 2005. Aqui também no seu artigo 5º, referente à eliminação de práticas nocivas, convida os Estados a proibirem e a condenarem todas as formas de práticas nocivas que afetam negativamente os direitos humanos das mulheres, através de algumas medidas, nomeadamente a primeira seria a sensibilização pública sobre esta temática. Uma outra seria a adoção de medidas legislativas apoiadas por sanções, de forma a desencorajar a prática, não é? Que proíbam todas as formas de mutilação genital feminina. Também uma outra medida seria apoiar as vítimas destas e outras práticas prejudiciais através dos serviços de saúde, ao providenciar apoio legal e jurídico, aconselhamento emocional e psicológico, bem como a formação profissional para que as vítimas se tornem financeiramente dependentes e não tenham a necessidade de fazer tais práticas por motivos impostos socialmente. Também esse protocolo insta a trabalharmos em termos preventivos através da proteção das mulheres em risco de serem sujeitas às práticas nocivas. Portanto, no que se refere à mutilação genital feminina no contexto cabo-verdiano,
Sabemos que, como já foi aqui dito, a mutilação genital feminina não constitui uma prática arraigada na cultura cabo-verdiana, mas, entretanto, não é por isso que nós não vamos dar atenção a este assunto. Entretanto, no atual contexto social, sabemos que a sociedade cabo-verdiana está aberta às migrações e, portanto, suscetível a importar comportamentos desta natureza. Sabemos também que muitos países têm aprovado legislações que criminalizam a mutilação genital feminina e desenvolvido algumas políticas públicas nacionais visando desencorajar a sua prática ou a sua erradicação, sendo que Cabo Verde não é exceção. Portanto, no que se refere à mutilação genital feminina na legislação cabo-verdiana, sabemos que, como já foi referido pelas colegas do painel e pela moderadora, a lei contra a violência baseada no género, que não faz referências diretas à mutilação genital feminina, mas também lhe dá o enquadramento como crime de VBG, punida pela lei VBG como ofensa grave à integridade física. Sabemos que muito recentemente se procedeu à alteração do Código Penal, em que foi, agora em fevereiro de 2021, não é? Em que foi adicionado um novo artigo, o 131A, que criminaliza a mutilação sexual por motivos não médicos e estabelece as penas. Este artigo acaba também por criminalizar e estabelecer penas para caso hajam tentativas, mesmo que mal sucedidas, da realização da prática da mutilação genital feminina. Bem, aqui não nos vamos estender-nos, porque teremos o nosso próximo painelista, o Dr. Vital Moeda, que poderá melhor se debruçar sobre a vertente da legislação. Passando agora às políticas públicas que temos aqui disponíveis, podemos enunciar o segundo Plano Nacional de Ação para os Direitos Humanos e a Cidadania, que abarca os anos 2017 a 2022. Portanto, esse documento foi elaborado pela CNDHC e submetido ao Governo, portanto, aprovado em Conselho de Ministros, e apresenta as bases de uma política nacional para os direitos humanos e foi concebida para uma ação integrada do Governo através de uma abordagem pautada pelos princípios de transversalidade e da interministerialidade. Entretanto, as atividades são implementadas pelo Governo, mas também sempre em parceria com as organizações da sociedade civil, que são sempre chamadas para fazerem parcerias para o combate aos fenómenos e para a implementação deste plano. Aqui na parte quarto do plano, referente a garantir a cidadania, a proteção, a emancipação e a inclusão de membros de grupos vulneráveis. Há um objetivo estratégico 2 que visa reforçar o sistema institucional da proteção da criança, defendendo-a de todas as formas de violência e dá especial enfoque às suas piores formas. Que aqui na ação medida 2 refere-se a prevenir e punir qualquer prática multicultural lesiva dos direitos das crianças, nomeadamente a mutilação genital feminina. Como objetivos esperados, visa prevenir a introdução e disseminação em Cabo Verde de práticas culturais atentatórias aos direitos das crianças. Aqui nesta atividade, os principais responsáveis são o ICA, o Ministério da Justiça, a Comissão e a Polícia Nacional, mas também contaria com vários parceiros. Na altura que o plano foi elaborado, era a Direção-Geral da Imigração, não é? Que já não é essa denominação. Temos também a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Nacional para as Políticas de Inclusão Social, Família e Direitos das Pessoas Dependentes de Cuidados. Também aqui são chamados a serem parceiros as associações de defesa dos direitos das crianças, as associações de imigrantes, as associações de defesa dos direitos das mulheres. Também, como já foi referido, aqui também temos o segundo Plano de Ação para a Imigração e Inclusão Social de Imigrantes, referente a 2018-2020, onde no seu eixo 2 sobre inclusão social de imigrantes, referente à assistência a imigrantes em situação de risco, visa definir uma estratégia de assistência e promoção
proteção para casos envolvendo vítimas de práticas nefastas, citando a mutilação genital feminina e o casamento infantil, outros. Como responsáveis, o Ministério da Família, também a nomenclatura não é esta, e a DGI, mas também foi que eram os nomes na altura, não é? Como parceiros, Direção-Geral de Inclusão Social, a Comissão, o ICIEG, o ICA, as ONGs, o Ministério da Administração Interna, a OIM, o EDC, a DEF e outros. E como resultado esperado, seria um diploma legal elaborado e aprovado no BO. Feminina nos relatórios do Governo e da CNDHC aos órgãos de tratados de direitos humanos e recomendações recebidas. Portanto, vou começar por falar, antes gostaria de dizer que ao o Governo elaborar e submeter os seus relatórios aos órgãos de tratados das Nações Unidas, é uma forma também de proteção dos direitos humanos, porque aí o Governo espelha os avanços no país em determinadas matérias e, ao fazer os seus relatórios, as ONGs também têm a possibilidade de fazer os próprios relatórios e a própria Comissão, como Instituição Nacional de Direitos Humanos, e, de seguida, o país recebe recomendações que deverá implementar por forma a melhorar a situação geral dos direitos humanos e, neste caso, particular, referente à mutilação genital feminina. Portanto, vou começar por falar no 9º relatório periódico de Cabo Verde do Governo sobre a implementação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW, que foi submetida em 2017. Nesta altura, o Governo, ao elaborar o seu relatório, recorreu a dados da Polícia e das Procuradorias em Cabo Verde e informou ao Comitê da CEDAW da inexistência de denúncias quanto à prática da mutilação genital feminina realizadas no país. E também informou o Comitê de que a mutilação genital feminina é considerada um crime de VBG, punida pela lei VBG, como ofensa grave à integridade física, sendo inclusive passível de punição dos agentes, mesmo quando o facto não tenha ocorrido em Cabo Verde, mas estes aqui se encontram. Ainda sobre o relatório da CEDAW do Governo, o Governo informou da realização de formações sobre VBG e lei VBG, que fazem referência à mutilação genital feminina como prática nociva e de crime da VBG, e também nas formações dirigidas aos profissionais de saúde, foca-se na obrigatoriedade da denúncia dos casos de que venham a ter conhecimento, bem como o encaminhamento da vítima e progenitores a serviços de apoio. O relatório também informava que, no âmbito do projeto de integração social de imigrantes, foram levadas a cabo sessões de informações e sensibilização para mulheres imigrantes sobre VBG, que inclui temáticas de mutilação genital feminina. Na altura, o relatório também informava que estavam previstas ações de sensibilização de homens e jovens imigrantes sobre as mesmas temáticas, através de uma parceria com a Rede Laço Branco Cabo Verde. Não sei se chegaram a acontecer, caso tenham essa informação, como lhes digo. Também vou falar agora sobre o relatório paralelo que a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania fez sobre a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Cabo Verde, portanto, a CDC. Portanto, esse relatório foi enviado ao Comitê dos Direitos da Criança em 2019 e, na altura, a Comissão, ao elaborar o presente relatório, auscultou algumas associações da sociedade civil e ficou a saber que, já sabíamos, na verdade, que a mutilação genital feminina, apesar de não constituir uma prática na cultura cabo-verdiana, levanta algumas preocupações, tendo em vista o aumento de imigrantes provenientes de países em que a prática é uma realidade. Também na altura já verificamos alguma dificuldade em identificar a situação devido à inibição de denunciar tais ocorrências, sendo que na altura ainda não havia no país um crime específico neste sentido, o que em si constituiu uma lacuna que já foi em parte ultrapassada com a atualização do Código Penal.
O segundo plano de ação, Inclusão Social de Imigrantes, também em vigor até 2020, previa a realização de um estudo sobre as práticas em relação ao género no seio das comunidades de imigrantes, que foi concluída no mesmo ano, em 2019, se não estou em erro. E na altura, a Comissão, no âmbito ao enviar esse relatório paralelo sobre a implementação da Convenção dos Direitos da Criança em Cabo Verde, já recomendava um debate alargado sobre esta prática e a adoção de medidas preventivas e interventivas que garantam o direito das meninas e mulheres à integridade física e psíquica, seja ela nacional ou estrangeiras. Na altura, também a CNDHC já recomendava a fiscalização da saída e entrada de menores filhos de imigrantes do território nacional, uma vez que as organizações da sociedade civil haviam alertado para o envio de crianças para a realização da mutilação genital no país de origem dos progenitores. Também, agora, eu vou falar sobre uma recomendação que Cabo Verde recebeu do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas no âmbito da revisão periódica universal. Portanto, isso em 2018. Em 2018, a Argentina recomendou a Cabo Verde pela poligamia e mutilação genital feminina em Cabo Verde. Portanto, também uma outra recomendação que o país recebeu foi no âmbito do Comitê para a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres, portanto, na altura, sendo que o país submeteu o seu relatório, as ONGs também submeteram o seu e a Comissão também, e na altura o Comitê recomendou que Cabo Verde continuasse a apoiar as mulheres migrantes e considerasse regularizar o seu estatuto migratório e assegurasse o seu acesso à educação e a serviços de saúde. Recomendou ainda que o Estado combate atitudes patriarcais que impedem as mulheres migrantes de usufruir dos seus direitos e continue a seguir possíveis casos de mutilação genital feminina. Portanto, a Comissão, no que se refere à Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, que é um organismo que encarrega da proteção e promoção dos direitos humanos, da cidadania e do direito internacional humanitário em Cabo Verde, tem como atribuição geral a investigação de situações marcadamente atentatórias aos direitos humanos, que tenham sido levadas ao conhecimento ou que tenham conhecimento por iniciativa própria. Portanto, a Comissão recebe denúncias de violações de direitos humanos e terá que verificar essas denúncias, não é? Mas de referir que, para além dos alertas que recebemos das ONGs, nunca nos chegou nenhuma queixa com uma vítima que reversasse sobre a temática da mutilação genital feminina, sendo que a Comissão está a funcionar desde 2004, até a presente data. Portanto, fazendo algumas considerações antes de terminar a minha apresentação, gostaria de dizer que, ao analisarmos a mutilação genital feminina à luz dos direitos humanos, podemos observar que ela é um atentado aos direitos civis, aos direitos fundamentais, como a igualdade, a dignidade, pois constitui um violento ataque à integridade física e moral das meninas e mulheres que passam por procedimento e têm alterações no seu corpo sem nenhuma razão médica e que deixam de usufruir do seu corpo de maneira plena. Portanto, estes prejuízos físicos e psicológicos limitam ou impedem a sua vida sexual e, em muitos casos, impossibilitam a maternidade ou levam à morte. Portanto, os direitos humanos não podem ser tirados por ninguém ou cedidos voluntariamente, sendo que, além de que não podem ser suprimidos com o objetivo de promover outros ou em prol de nenhuma outra prática cultural, o que garante a característica da indivisibilidade dos direitos humanos. Portanto, a mutilação genital feminina, por atentar contra os direitos essenciais do ser humano, tais como a liberdade, a não discriminação baseada no género, a saúde, entre muitos outros, é reconhecida como uma prática nociva aos direitos humanos. Portanto, assim, os motivos culturais que se poderiam
alegar não podem justificar a prática da mutilação genital feminina, que por sua vez desrespeita os direitos fundamentais das suas vítimas. Portanto, e por esta razão, o direito internacional, mesmo protegendo os direitos à participação na vida cultural e à liberdade religiosa, estipula limitações a esses direitos e a liberdade justamente para garantir a dignidade e liberdade humana sejam preservados em todas as circunstâncias. Muito obrigada pela vossa atenção. Era esta a apresentação que tinha para vocês. Muito obrigada, senhora Marília. E também ficou aqui claro uma coisa que, infelizmente, acontece, que é uma prática que está muito ligada à pobreza. Se calhar as pessoas mais pobres sofrem uma maior pressão, não é? As têm maiores poder de decisão, não é? Que também ficou claro que, apesar de ser uma prática desconhecida praticamente aqui em Cabo Verde, ações estão sendo feitas para a sua prevenção, mas também sua sensibilização, inclusive para penalização em casos e eventuais casos que vierem a ser identificados. De realçar também a questão da preocupação com a diáspora dos países que tradicionalmente praticam esse ato, não é? Porque como o processo da migração, isso é uma realidade nesses países. No entanto, importa dizer que há países que tradicionalmente tinham essa prática, que hoje já têm leis proibitivas, inclusive também e penalização para essas práticas. E o conjunto de medidas legislativas e jurídicas nacionais também que condenam essas práticas, aos quais esses países, incluindo Cabo Verde, está vinculado. Nós tínhamos uma terceira intervenção, não sei o que é que a organização tem a dizer, se o procurador chegou ou não, ou se vamos avançar para o debate. Clementina, não, o senhor procurador não está, podemos avançar. Ok, infelizmente não vamos ter então uma terceira e interessante intervenção, se calhar numa próxima oportunidade. E antes de passar a palavra ao público que está a assistir, para dizer que a alta autoridade está de parabéns, porque esse diálogo está a acontecer agora sobre esta temática, já vem na sequência de um conjunto de atividades que têm sido promovidas pela alta autoridade, com as escolas, com as associações, com imigrantes em si, e com a própria comunidade nacional para estar mais atenta a essa prática, não é? E, então, isso é mais um passo a nível da sensibilização e prevenção para a prática da mutilação genital feminina e a violação dos direitos humanos das meninas e mulheres. Eu passaria então a palavra às pessoas que quiserem intervir, basta levantarem a mão, ligarem o microfone e falar. Estou aqui tentando ver através da tela, mas se não conseguir, podem ligar a câmera e falar. Alô, Clementina? Ângela? Sim? É Dina. Dina Mendes. Posso? Sim. Sim. Pois, sim. Boa tarde a todas. Primeiro gostaria de cumprimentar, primeiro dar os parabéns ao Departamento de Estudos da Autoridade que organizou esta atividade e as duas oradoras, não é, que estiveram aqui. Só para dizer que, como já vimos, estamos a falar de uma prática extremamente complexa, simbólica e que profundamente enraizada em termos culturais e tradicionais e que está muitamente relacionada com o papel das mulheres nas comunidades, incluindo o seu estatuto social. Estamos a falar de uma prática que muitas vezes ela está associada à pureza e à própria virgindade, porque muitas mulheres que não praticam essa prática são consideradas impuras e sujas. As mulheres em muitas comunidades que praticam essa prática, existe a crença de que aumenta a sua possibilidade de casar e está muito relacionada com a aceitação social e o Dinamena, liga o teu micro.
Não ouviram nada? Quase tudo. Ok. Ver como nós vimos aqui, não temos ainda dados concretos. O que nós temos micro outra vez. O microfone foi desligado de novo. Está a fechar sozinho. Ângela, estás no bem? Ok. O que nós temos estado a trabalhar, em parceria também com... De novo. Fechar sozinho, eu não sei porquê. Na área da informação e da sensibilização, já estivemos em algumas comunidades e ilhas, mas pronto, acho que provavelmente teremos que intensificar o nosso trabalho, não é? A abordagem que tem sido feita, sobretudo na área da educação para a igualdade e equidade de género, no combate à VBG, da mutilação genital feminina, como uma prática cultural e nefasta. Tenho, numa rápida pesquisa que eu fiz, eu vi que é algo extremamente complexo. Por exemplo, no inquérito de pessoas que praticaram essa prática e não fizeram nada e não denunciaram, e quando lhes perguntaram qual é a justificação por não terem tido uma atitude, por exemplo, na Guiné-Bissau, 33% disseram que tinham medo do sobrenatural, não fizeram nada. 30% relataram medo de retaliação das pessoas que praticavam. E 23% referiram medo de se tratar de um segredo dos centrais, ok? E também 13% relataram medo de que iriam morrer de forma repentina. Então, quer dizer, estamos a falar realmente de algo extremamente complexo e que muitas vezes vai para além do nosso imaginário, do que nós consideramos completamente natural, então que é profundamente necessário realmente um trabalho de maior proximidade, não é? Realmente estarmos mais próximos das nossas comunidades, trabalharmos com as associações, com os agentes, com os líderes, até com os agentes provavelmente religiosos. Já se disse aqui que não é associado, não está ligado à questão da religião, mas muitas vezes os agentes que as praticam têm que justificar que é uma prática ligada à religião para tentar convencer muitas mulheres e famílias, mas já se viu aqui que é algo que não se encontra em nenhum livro sagrado, nem na Bíblia, nem no Alcorão, mas que os seus praticantes tendem a justificar essa prática como tentando associá-la à religião, mas que é algo que é praticado tanto por cristãos, muçulmanos e outras religiões e que devemos realmente continuar a trabalhar. Em Cabo Verde, por não termos dados concretos, é difícil, não é? Nós estamos aqui a elaborar políticas concretas. O que temos estado a fazer é na prevenção e talvez continuar a trabalhar em parceria com diversas instituições que já foram aqui relatadas para melhorarmos realmente, talvez, a nossa atuação nesta área. Eu gostaria de perguntar à Isabel, para ela, que está aqui a representar a Direção Nacional de Saúde. Não sei se a educação, acho que a saúde, parece que não falou, não tem dados, não tem havido no trabalho nenhuma notificação, porque eu vi que em Portugal, por exemplo, em 2014 a 2017, a Direção-Geral da Saúde notificou 200 e tal casos de práticas de mutilação em crianças que tinham mais ou menos 7 anos. Em Cabo Verde, não sei se existem algumas evidências, tem havido alguma suspeita, não se denota nenhum tipo de suspeita nesta área, ou se é algo ainda que deve ser trabalhado, há necessidade de formação, de capacitação, ou se achas que... Eu queria ter alguma informação sobre isso. Em relação à Marisa, nós ainda recentemente estivemos a participar no seminário, não é? Que vocês organizaram há pouco tempo,
e tivemos a oportunidade de apresentar as atividades que temos estado a implementar nesta área. Sobretudo, o que eu disse agora, são as formações, as campanhas contra a discriminação, trabalho nas escolas. Temos tentado também incentivar imigrantes que estejam a participar na educação e formação, em parceria com o Ministério da Educação, e outras atividades, facilitar, apoiar o acesso a formações profissionalizantes. Em algumas atividades pontuais, nós que devemos talvez melhorar, intensificar, mas têm sido algumas práticas no sentido de apoiar as comunidades que estão mais em risco, as comunidades as mulheres e meninas que são mais pobres e que são em situação de maior vulnerabilidade, para tentar sair e não correrem provavelmente o risco. Porque os dados demonstram que as famílias mais pobres são as que têm mais risco de sofrerem de mutilação genital feminina. Só isso, obrigada. Muito obrigada, Dinamene. Vamos aceitar mais 2 intervenções. Mas eu vou pedir que sejam mais sintéticas. Já levantaste a mão? Queres fazer alguma intervenção ou era ok? Sim, então, levantei. Obrigada, Clementina. Eu queria perguntar à enfermeira Isabel, no âmbito das estratégias e do plano de saúde sexual reprodutiva e da carteira de serviços que está disponível, referiu que uma das áreas é do género e VBG. Não havendo, pelo menos foi a ideia com que fiquei, de não haver grandes indícios de momento, mas também é uma questão que vem na sequência da pergunta da Dinamene, se nesta área do género e do VBG, no âmbito da saúde sexual reprodutiva, se está previsto ou se já se faz alguma ação direcionada para a prevenção da mutilação genital feminina, se já se fazem sessões informativas, se já há algum tipo de aconselhamento nesta área em concreto. Obrigada. Mais uma terceira pessoa ou vamos avançar com... Posso aproveitar e questionar? Sim. Sim. Sou Helga, gostaria de parabenizar, está sendo uma conversa muito interessante. A minha questão vai direcionada para a enfermeira Isabel, tendo em conta que todos os apresentadores frisaram sobre o controle da sexualidade feminina e o desrespeito para os direitos da mulher nesse caso. Então, gostaria de saber se, para a enfermeira Isabel, os profissionais que estão no Sistema Nacional de Saúde estão conscientes, apesar de não existirem casos, se eles estão conscientes desta possibilidade para poderem identificar esses casos, porque às tantas pode até ser que estejam a chegar, não é? E ainda nós não estamos tão conscientes para os identificar. E o que é que ela acha, se estão conscientes ou talvez ainda as pessoas não estejam tão bem informadas sobre essa questão? Muito obrigada, Elga. Vou passar então a palavra às oradoras e depois retornaremos aos participantes. Bom, muito boa tarde mais uma vez. Obrigado pelas contribuições e sugestões que foram cá colocadas. Em primeiro lugar, gostaria de comentar um pouco o que a senhora moderadora disse sobre quanto aos dados. Nós, neste momento, baseamos os dados do inquérito que foi feito em 2018, em que os dados em que foram recolhidos eram tão insignificantes que os dados não foram tratados. Mas também, quando fomos abordados para falar um pouco desse tema, fizemos um pouco de ronda para as estruturas de saúde, em termos de comunicação, até na área que eu estou a trabalhar, facilita muito porque estou na área da auditoria. Então, aqui fomos analisar os dados enviados nos relatórios para os serviços centrais do Ministério da Saúde. E desses dados que foram analisados, nós não constatamos nenhum dado, nem verbal, e nem oral, e nem verbal, quanto a esta temática. Sendo certo
que é a preocupação do Ministério da Saúde, da Direção Nacional da Saúde, até está espelhado no protocolo da saúde sexual e reprodutiva, bem como na Política Nacional da Saúde e no Plano Estratégico. Quais são os procedimentos face a esta prática? No caso acontecer, então os profissionais estão alerta e cientes para fazer as denúncias, caso encontrado, sobretudo nos serviços de atendimento das crianças e adolescentes, nos serviços da maternidade e nos serviços também da urgência, tanto de adulto e de crianças. Para caso houver umas crianças que estão dentro dessa faixa etária, denunciarem aos serviços centrais, aos serviços competentes, para poder articular com as outras organizações que estão ligadas a esta temática. Os profissionais da saúde, penso que de uma forma ou outra estão motivados, estão cientes desses factos, para caso houver alguma criança que se desloque a estes serviços dessa faixa etária, denunciarem aos serviços competentes. Quanto à sensibilização, para responder à enfermeira Helga, também eu penso que sim, mesmo que não seja uma coisa ainda que está institucionalizada, tendo em conta que é um tema ainda que possamos, aparentemente que pensamos, não tem nada a ver com Cabo Verde, mas sempre nos encontros onde há discussão dos planos, é falado dentro do VBG. Também há sensibilização em algumas estruturas de saúde, sobretudo onde existe a comunidade imigrante, sobretudo na Ilha do Sal e na Ilha de Boa Vista. Eu sei que os profissionais de saúde logo de manhã fazem uma pequena sensibilização a esse, e esse tema também é abordado. Sendo certo que contamos com o apoio das outras instituições e da própria comunidade também, para nos ajudar a identificar o mais precocemente este caso que pode ser que esteja a acontecer e nós não estamos ainda a ser notificados. Era isso que eu tinha para comentar neste momento. Não sei se eu consegui responder as questões que foram. É bom saber o que está a ser feito por quem e quais as articulações que estão sendo feitas nesse sentido. Muito obrigada. Agora passo a palavra à senhora Marise. Olá, boa tarde mais uma vez. Respondendo diretamente à questão que foi colocada, não questão, uma observação da Dinamen sobre no que se refere à formação. Sabemos, como já foi dito aqui, nós não temos dados concretos que nos permitam determinar o número de casos de mutilação genital feminina, restando-nos a possibilidade de trabalhar na prevenção, e é importante a sensibilização, não é? Como já foi dito aqui, dos profissionais de saúde, que provavelmente estariam mais próximos de identificar os casos, também trabalhar com as associações da sociedade civil que estão diretamente nas comunidades e que poderão estar mais cientes e mais atentos a essas práticas, não é? E, portanto, a realização de campanhas, de formações, de palestras, neste caso, seria muito pertinente. Entretanto, aqui dizer aqui que a Comissão, no âmbito das suas atribuições em matéria educativa, é um trabalho que lhe cabe, sendo que, caso entendam que estejam a realizar atividades para esses públicos-alvos, nós também temos todo o interesse em dar o nosso contributo nesta matéria, quer no âmbito das formações ou mesmo nas atividades que se fazem nas escolas e nas comunidades, porque nós já andamos pelas escolas e pelas comunidades a falar sobre direitos humanos e cidadania, e para nós seria muito bom falarmos de temas específicos, e a mutilação genital feminina sendo uma grave violação de direitos humanos, temos todo o interesse em participar, sendo que nós nos colocamos à disposição, até porque isso está previsto no segundo Plano de Ação para a Imigração e Inclusão Social de Imigrantes, em que a Comissão é tida como uma instituição parceira. Muito obrigada. Temos mais pessoas querendo intervir? Aqui na sala virtual, mais alguém que
Quer falar? Carmen, a senhora presidente tem as mãos levantadas. Tem a palavra. Microfone. Bem, muito obrigada. Agradeço as partilhas aqui feitas. São alguns aspectos que a mim, de alguma forma, levantam outras questões. O que eu tenho percebido, eu acho inclusivamente até para nós aqui, nós temos estado sempre a falar da mutilação genital feminina enquanto prática nefasta, muito mais na perspectiva de falar como uma forma de violência baseada no género do que propriamente uma questão de saúde. Esta tem sido, e nós entendemos isso até na forma como nós colocamos as coisas e até na forma como as práticas nefastas aparecem nos vários instrumentos de planeamento que nós temos. Porque, por exemplo, nós não temos no nosso plano, eu também não conheço mais e não sei a nível dos planos a nível de saúde, se efetivamente isto está bem, isto aparece na parte da violência baseada no género, mas depois eu não sei se ao nível da saúde isto a nível do planeamento está bem tratado, a nível das formações. Eu ouvi e gostei muito também da parte que a Isabel nos trouxe, que existem procedimentos. E isto é importante, existir procedimentos da forma como se aborda em se detectando algum caso de mutilação genital. Eu não sei se nos serviços de ginecologia, de maternidade, não sei, eu fico a pensar se efetivamente nós integramos a questão da mutilação genital feminina na parte da saúde. Eu tenho sentido, e isso inclusivamente para nós, até para pensar no plano que vem mais, no plano seguinte a este, que termina este ano a sua vigência, se isto não é uma questão a nós colocarmos até para eventualmente termos dados. Temos o quê? São relatos, mas a perspectiva tem sido colocada, da forma como tem sido colocada, pode não ajudar. Eu lembro em 2018, quando se disse que ia-se colocar questões sobre a mutilação genital no inquérito. E a minha pergunta, eu acho que estas coisas tão delicadas em inquéritos, depende do jogo de cintura do inquiridor, depende das circunstâncias, depende do momento, e por aí, eu não sei, a Clementina, a Carmelita podem falar, elas têm estado conosco, a colaborar conosco em formações para mulheres e homens, e mesmo passando um tempo com pessoas, não é fácil as pessoas falarem. Que dirá dizer a um inquiridor que nunca viu na vida, um inquiridor que nunca... O que eu estou a dizer é, a minha questão aqui é nós refletirmos se não falha da nossa parte institucionalmente melhorar os mecanismos para ter acesso a dados. A forma como... Desculpa, Clementina, eu acho que falei demais, mas era isso. Não, mas tem razão. E a própria fala da Dinamene sobre a situação da Guiné-Bissau mostra dificuldades que se tem para obter essas informações, não é? Então, o problema é, como ela disse mesmo, é bastante complexo. E chegar a conseguir essas informações leva o seu tempo. Nós temos aqui o senhor que está em Boa Vista, não é? Que queria intervir, o senhor Alberto P., que disse que queria participar. É só ligar o microfone e falar. Senhor Alberto? Alô, senhor Alberto? Senhor Alberto?
calhar então vamos avançar com uma outra pessoa, senão vou devolver a palavra às oradoras e depois volto novamente para o senhor Alberto, porque não estamos a ouvir. Não sei se vocês estão a ouvir. Eu estou a ouvir, senhor. Elisângela. Não sei porque. Sim, está a ouvir? Agora sim. Ok. Não é de do Boa Vista, eu estou no Sal. Sou um guineense também sim, que estou a participar nesta conversa porque eu acho que é muito importante para a nossa comunidade. E é uma comunidade que agora, residente aqui no Sal, não pratica como é que se diz, mutilação genital, mas é uma prática que na Guiné-Bissau é frequente, melhor dizer isso, é frequente, mas aqui não, mas as pessoas que estão... não com o Pepe. Como? Pode continuar. Sim? Pode continuar. Ok. Mas as pessoas que praticam este tipo de prática de mutilação genital agora já começaram a consciencializar, que sabem que já não é uma prática que ajuda em nada e começaram a abandonar. E eu acho que este tipo de conversa que estão a ser levado a cabo e até levar junto a comunidades ajuda muito a mudar a mentalidade das pessoas que praticam esse ato e até podem reverter ou seja, levar tudo aquilo que aprendem aqui acerca deste tema, que mesmo interiorizam no seu interior, reportar para o trás e quer dizer que podem devolver essa informação para trás e a sensibilizar também as pessoas que lá estão a fazer essa prática para que possam entender que essa prática não é uma prática que é bom para a saúde humana. Neste caso, eu gostaria mesmo que este tipo de conversa seja realizada num espaço como aqui no Ilha do Sal. Há muitos guineenses aqui e também há outras comunidades como Senegal. Esta prática também é utilizada no Senegal. Portanto, eu gostaria que este tipo de conversa fosse realizada aqui nessa ilha para que todos possamos presenciar e darmos as nossas ideias sobre este assunto. Nesse caso, eu estou a participar, mas de uma forma individual, representando uma associação que é da comunidade guinense e a ASGI, e recebi o convite através da Câmara Municipal do Sal e comuniquei ao presidente para podermos organizar melhor, mas o presidente não está disponível e eu tenho que participar de uma forma individual e tentar e deixar claro que a comunidade guinense aqui na Ilha do Sal está presente, estamos a acompanhar esse debate, é muito interessante e gostamos mais que este debate fosse realizado num espaço, pelo menos físico, não de forma online, como estamos a assistir. Mas é muito bom que este debate tenha fruto e dê mais alguma credibilidade ou deixa algumas ênfase dentro daquilo que é as comunidades praticantes. Eu sei que os cabo-verdianos, nesta prática de mutilação genital, não é frequente aqui, não existe, posso dizer isso, não existe porque não vi, mas essa prática é praticada nos nossos países, Guiné, Senegal, e por isso, esse tipo de diálogo deveria mesmo centrar nessas comunidades para ajudar a educar essa comunidade para abandonar esse tipo de prática de mutilação genital. Minha gente, eu fico muito satisfeito por fazer parte dessa conversa e aquilo que estou a aprender aqui é muito importante. Eu agradeço a vossa disponibilidade. Eu vou terminar aqui para
continuar a seguir as vossas opiniões. Obrigado. Muito obrigada, senhor Alberto Fundi. Sabe que também a satisfação é enorme de tê-lo aqui presente e de ouvir a sua fala. Eu penso que o REP já está lançado para a alta autoridade, para promover debates mesmo dentro da comunidade, mas ainda eu acho, tenho a certeza de que esse debate é rico justamente por ter a presença de imigrantes aqui. Não fosse a presença, esse debate não seria tão rico, né? Porque tratarmos de uma coisa que está ligada a certo grupo e não envolver esse grupo, não traria o impacto que nós desejamos. E eu também estou disponível para participar nesse debate. E o facto da alta autoridade trazer duas instituições aqui, a Direção Nacional de Saúde, que fala dos problemas de saúde que podem causar a morte, e a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, que mostra que isso é violação de direitos humanos, não é? Também é muito importante para esse debate que estamos a ter. Antes de passar a palavra para as oradoras, temos uma senhora, Elisângela Leal, que está com as mãos levantadas. Se calhar ouviremos a intervenção da senhora Elisângela. Passaremos a palavra. Se houver mais posso dar uns 10 minutos para além dos 15 que nos faltam. Senhora Elisângela. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e também agradecer o convite da alta autoridade para este evento, para participar neste evento. Primeiramente, e dizer que somos da Câmara Municipal de Santa Catarina. Aqui quem fala é um dos técnicos do Gabinete de Apoio à Migração. Estamos aqui numa sala em que estamos a participar. Temos aqui pessoal do pessoal imigrante de países africanos, de Serra Leoa, também nigerianos. São países onde aqui esta prática é uma cultura, é uma tradição. Também dizer que este evento é muito importante, sobretudo para fazer face ao combate desta prática, sobretudo no que tange também à saúde, no que tange também aos direitos humanos, e dizer que nós estamos muito satisfeitos para fazer parte deste evento. Eu gostaria aqui de frisar, ou seja, de fazer uma pequena pergunta. Eu não sei até que ponto que os dirigentes e a alta autoridade, também o pessoal da saúde, têm traçado medidas na prática, né? Porque, como sabemos, esta prática pode ser feita e as autoridades podem não terem conhecimento desta prática, né? Sobretudo para os imigrantes que vivem aqui, sobretudo em Santa Catarina. Nós podemos não ter conhecimento desta prática. Agora, o que é que precisamos ter? Precisamos traçar medidas práticas, né, para fazer face a esta prática, sobretudo na questão da mudança de consciência, né, mudança desta cultura, para que os praticantes desta prática não coloquem esta prática na realidade. Agora é preciso traçar medidas concretas, medidas eficientes, medidas eficazes para combater esta prática. Agora eu gostaria de perguntar, será que as autoridades, né, têm traçado medidas concretas para fazer face a esta prática? Muito obrigado. O senhor é? Nelson. Falou, senhor Nelson. O senhor Nelson e o senhor Alberto, é muito bom poder contar convosco, com a vossa participação. E essas perguntas vão ser respondidas diretamente pelas entidades competentes aqui representadas. Eu passaria então a palavra às senhoras oradoras e depois à alta autoridade para também reagir aos comentários e perguntas.
Senhora enfermeira Isabel, poderia dar o pontapé? Tem algum pronunciamento? Bom, relativamente ao que a senhora Presidente foi que comentou, como já tinha dito durante a nossa apresentação, essa preocupação consta no nosso protocolo, o protocolo que agora está na fase de impressão, já foi socializado com todas as estruturas de saúde e os profissionais de saúde. Pensamos também, agora vou transmitir essa preocupação à coordenação do Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva, em fazer a divulgação desse protocolo, em que há itens especificamente para falar sobre o que fazer caso detectamos o caso de mutilação genital feminina. Então, também no Instituto de Saúde, se calhar precisamos falar mais, sim, porque se nós não estamos a detectar, não é porque não existe, se calhar a procura também não está sendo bem feita, a forma de abordagem, entre outros fatores que podem estar a condicionar nesse aspecto. Temos que falar mais, conversar mais. Foi muito bom ter trazido este tema para debate e envolver os principais atores, sobretudo o Ministério da Saúde. Nós, que somos, se calhar, somos uma peça fundamental para a detecção precoce desse fenómeno. E podem contar connosco, na certeza que vamos também transmitir à Direção Nacional, na Senhor Diretor Nacional, a essa preocupação em levar, em sensibilizar, em falar mais também junto da nossa comunidade, que é as estruturas de saúde. O que o Sr. Alberto disse, sim, temos que passar um bocadinho para a prática, sim, e divulgar, também contar com as associações, sobretudo as representações das nossas comunidades imigradas aqui, para também ajudarmos a detectar o mais precocemente se em Cabo Verde existe essa prática. A doutora Euleide acabou de chegar, ela vai complementar, ela tendo em conta que é diretora de Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva, ela vai complementar com algumas mais contribuições. Boa tarde. Desculpem o atraso, mas eu estou numa outra reunião, então fico a ir e vir. Mas, bom, já estou cá por um instante só para podermos explicar como é que estamos enquanto serviço que agora é de promoção e proteção integrada à saúde, que integra a saúde sexual e reprodutiva. Recentemente foi revisto o documento sobre política, normas e procedimentos. E no que diz respeito à política e das componentes de saúde sexual e reprodutiva, que começa entre garantir uma maternidade segura e todas as questões de infertilidade, saúde do homem e tal, há uma componente que é sobre gênero, prevenção e medidas contra a violência baseada no gênero. Portanto, ele é transversal para todos os grupos etários e faz questão à mutilação genital. Portanto, no que diz respeito à violência baseada no gênero, está incluído tudo que é violência sexual, assédio, mutilação, dentro das componentes para atendimento, seguimento e, sobretudo, conforme previsto na lei, de fazer a denúncia. E todo o seguimento, portanto, previsto. Estão as normas. Nas normas também está estipulado todo o processo de seguimento das situações de gênero e violência sexual, ou violência baseada no gênero, que inclui a mutilação genital feminina, e em que serviço, portanto, deve ser feita a sua abordagem, a categoria profissional que deve fazer a abordagem, e tem também os procedimentos que chamam atenção para o conceito de violência, os tipos para o conceito de mutilação genital feminina, suas complicações, consequências, e também abordagem clínica e psicológica perante um caso de mutilação genital feminina recente. E embora, pronto, até agora não se tenha verificado nenhum tipo de situação da prática, né, pelo menos aqui no país, ou complicações associadas a esta prática, achamos por bem deixar estar claro no documento como é que
clinicamente devem proceder, para além do seguimento para evitar complicação ou morte. Tem a questão também do seguimento psicossocial da pessoa e da família, para além da parte judicial, né, que como é do conhecimento de todos, dentro da lei, tratando-se de um crime, dos mais graves, né, na mulher deve-se proceder imediatamente à denúncia. Então, tudo isto é algo que está ciente dentro do nosso serviço de saúde, inclusive as formações para sempre refrescar este tipo de conteúdo é algo que está dentro dos nossos planos de atividade, tendo em conta a mobilidade de técnicos. Outra questão relativamente que também fizemos questão de deixar claro na parte da política é relativamente aos grupos aos grupos vulneráveis, neste caso a questão das pessoas com deficiências, os imigrantes, no que diz respeito ao direito aos cuidados, né? Para ficar claro, porque às vezes não sabemos como devemos proceder num serviço de saúde reprodutiva, portanto, os imigrantes fazem parte de um grupo prioritário, ao qual não se deve negar, no que diz respeito à questão de saúde sexual e reprodutiva, todo o cuidado necessário, mesmo salvaguardando a saúde das crianças e das mães e da família em si. Portanto, mesmo com a revisão da tabela, eles são excluídos de qualquer pagamento de taxa moderadora ou de prestação de serviço. E, bom, acho que é um pouco isso. Não sei se tem alguma questão a colocar, mas nós poderemos acrescentar alguma coisa. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra à senhora Marícia. Olá, mais uma vez. Bem, no que se refere à Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, dizer que nós não implementamos políticas públicas, mas de certa forma somos responsáveis por monitorar a sua implementação, não é? Nomeadamente referente ao segundo Plano Nacional de Ação para os Direitos Humanos e Cidadania, sendo que penso que a questão da mutilação genital feminina que está prevista neste plano no âmbito da violação dos direitos da criança deve merecer a nossa atenção, não é, ao realizar essa avaliação. Entretanto, dizer também, como já foi dito aqui, nós trabalhamos mais no âmbito da sensibilização e prevenção e já manifestamos aqui a nossa disponibilidade em participar de ações em comunidade junto de escolas. Entretanto, lembrando aqui que no segundo plano de ação para a imigração e inclusão social dos imigrantes, havia lá uma atividade que seria falar sobre estas questões junto dos homens imigrantes, não é? Em parceria com a Rede Laço Branco Cabo Verde. Aqui eu não sei como é, só gostaria de saber se essas atividades foram levadas a cabo, se correram bem, mesmo isso porque para alcançarmos os nossos objetivos não são só as meninas e as mulheres que temos que sensibilizar, não é? Temos que sensibilizar também a família toda, no caso dos homens. Não sei se teriam informações que nos pudessem dar sobre isso, sobre como correu e tudo mais. Também vi que esse segundo plano prevê a realização de um estudo sobre as práticas culturais e relações de género no seio das comunidades imigrantes. Por acaso, eu dizer que eu gostaria de ter acesso a esse estudo, não sei quem é que elaborou, se foi sobre encomenda da Alta Autoridade para a Imigração. Era isso. Obrigada, Marisa. Eu não percebi a que estudo se refere. Quero que a alta autoridade tenha percebido. E passo então a palavra, não sei se a senhora Presidente ou
Sim, eu falo e a Dinamene pode complementar, porque são ações muito mais ligadas ao departamento. Sobre esta última que tem a ver com o estudo, não se realizou o estudo que estava previsto, pelo menos de nossa iniciativa. Isto não quer dizer que não tenham sido realizados outros estudos, protagonizados por outras instituições, que abordassem e que tratassem esta questão, mas da nossa iniciativa não foi concretizado. Relativamente às outras atividades que pergunta, foram desenvolvidas, a Dinamene pode dar mais detalhes. Agora, respondendo à preocupação trazida pelo Nelson de Assumada, é dizer que a atuação nossa, ela tem sido, até do ponto de vista da forma como nós prevemos as atividades, a forma como nós, neste momento, abordamos este fenômeno. É muito mais na lógica da prevenção. É muito mais na lógica da prevenção. Então, as atividades que nós temos desenvolvido, a forma como nós definimos e pensamos, tem sido, como eu disse no início, na introdução, tem sido atividades mais de foro educativas, não é? De sensibilização e informativas junto de comunidades. E nós contamos com as associações também, porque efetivamente nós ainda não temos representações, e mesmo que tivéssemos representações, eu creio que a proximidade que as associações têm das suas comunidades, por isso é que as ações têm sido desenvolvidas, dirigidas a associações e membros das comunidades, com esse propósito de fazer a informação penetrar e proliferar no seio das comunidades. Mas eu estou de acordo consigo que, e será seguramente medidas que estarão previstas no próximo plano de ação, que são medidas que visam não somente a prevenção, mas eventualmente capacidade de detecção de eventuais casos. E aí entra, efetivamente, um trabalho mais fino com as associações, mas também com o Ministério da Saúde e também com as escolas. Não esqueçamos, não é? E que isto, efetivamente, com as escolas, nós ainda não trabalhamos. Mesmo na lógica da prevenção, da educação, os professores são importantes. Não vamos nunca esquecer disso. Então, tudo isso, nós estamos de acordo, mas efetivamente ainda a nossa atuação tem sido muito mais de ações de informação, de sensibilização, de prevenção, até porque, como reconhecemos, nós não sabemos de nenhum caso, não é? Ficamos um bocadinho assim, e neste momento, com tudo o que já se falou, com algum estudo feito, com o melhor conhecimento que nós temos hoje do que em 2018, quando definimos o plano em vigor, para o próximo seguramente que teremos medidas mais concretas, se assim podemos dizer. Mas a Dinamene pode também complementar, trazendo informações mais detalhadas sobre as atividades. Sim, e boa tarde. Só para complementar o que a doutora Carmen acabou de dizer, Narisa, realmente nós fizemos essa atividade em parceria de informação, educação e sensibilização, em parceria com a rede Laço Branco. Foi realizada, se não me engano, em 2019, no Liceu Domingos Ramos, e tivemos uma ampla participação de representantes, sobretudo de homens, mas também de mulheres, de várias associações de imigrantes aqui da praia, sediadas aqui na praia. Realmente foi quem animou a atividade foi o Paulino Muniz. Foi um momento, pronto, foi interessante, houve muita participação, mas só para te dizer, Maria, que todas essas informações nós já disponibilizamos à Comissão Nacional de Direitos Humanos, ok? Podes estabelecer em contato com o Arlindo, há dias no seminário nós entregamos, fizemos uma apresentação onde apresentamos todas as atividades que foram feitas e que constam propriamente do próprio relatório, do vosso plano de ação. Dinamene, te perdemos. Não, só para dizer a Marisa que são atividades que nós já realizamos. Essas que ela disse em parceria com a rede Laço Branco, foram realizadas aqui na praia, no Liceu do Rimos Ramos, com a participação de vários representantes de associações de imigrantes diversas. Então,
e que já demos essas informações à Comissão Nacional. Estivemos até a apresentar as medidas e ações que eram da nossa responsabilidade, que constam no plano de ação, no segundo plano de ação da Comissão Nacional de Direitos Humanos, ok? E Cidadania. E provavelmente o Arlindo poderá te dar essas informações, tendo em conta que é ele que é o ponto focal para estas questões, não é? E o Nelson, de Santa Catarina, é o Nelson? Dizer que também nós estivemos em Santa Catarina, como a doutora Carmen disse, nós temos estado a trabalhar sobretudo na área da informação, educação e sensibilização, sobretudo muita sensibilização, e lembro-me de uma atividade que envolveu várias mulheres, sobretudo a grande parte da comunidade de Serra Leoa. Nós até agradecemos ao Mohamed, que já não está, né? Estava aí sentado, associação, em parceria com a Associação de Serra Leoa, que nos deu um grande apoio, mobilizou muitas mulheres que participaram. Lembro que não foi fácil, está aqui a Clementina que esteve connosco e a Carmelita, tivemos até que ir buscar muitas mulheres no mercado, porque não é fácil a mobilização. Muitas dizem que não têm tempo, não é? No horário que nós disponibilizamos, porque têm as suas tarefas domésticas, as suas lides diárias, então é difícil e por isso nós gostaríamos de continuar a contar com a parceria e o engajamento da própria Câmara Municipal. Ainda recentemente nós fizemos, agora mesmo, uma formação sobre direitos humanos, género, combate à VBG e práticas nefastas, aqui na praia, que envolveu também as Ilhas do Sal e da Boa Vista. Gostaríamos de ter mais pessoas de outros concelhos, mas muitas vezes não conseguiram, sobretudo por incompatibilidade de horário. Muitas vezes os imigrantes demonstram alguma dificuldade de participar nas atividades devido a seus compromissos profissionais. Mas para dizer que nós temos estado a trabalhar sim, gostaríamos, talvez, devemos intensificar as nossas ações, contaremos a contar com a vossa parceria e o engajamento. Com a Câmara Municipal de Santa Catarina temos trabalhado sobretudo em articulação com o gabinete, não é? Que trabalha diretamente na área da imigração, a senhora Elisângela e outros técnicos que estão diretamente envolvidos e que gostaríamos de continuar a contar convosco. Estaremos provavelmente brevemente em articulação convosco para delinearmos futuras atividades que estão previstas no nosso plano para podermos dar continuidade ao trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Dina Mendes. Muito obrigada e agradecer mais uma vez ao convite que me foi formulado pela alta autoridade e dizer que mais uma vez estão de parabéns. E esse evento foi muito, muito, muito bom, gostei muito da participação e agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes e que também participaram com as suas contribuições, às senhoras oradoras, à alta autoridade que também trouxe mais esclarecimentos. E dizer que, de uma forma resumida, estamos a falar de um tema que foi uma atenção que foi chamada aqui, que não estamos a falar de uma coisa que está ligada a uma religião em específico, portanto, não rotularmos uma ou outra religião, não é? Nós não estamos livres, enquanto um país insular, não estamos livres, e está claro as consequências que esta prática traz, e todos nós estamos cientes disso, tanto para a saúde física, mental e psicológica das meninas e das mulheres, mas também para as consequências para quem pratica esse ato em termos da lei, né? Da prestação de contas perante a lei. Ficou claro também que estamos em estado de alerta, todas as atividades que têm sido feitas por várias instituições, as três aqui presentes mostram que têm sido feitas essas atividades, né? Mostram o estado de alerta, mas a própria comunidade imigrante que está sensibilizada e preocupada com essa questão, não é? E também lembrar que mesmo o senhor Alberto, por exemplo, falou da questão de... É uma prática na Guiné-Bissau, mas a Guiné-Bissau tem uma lei contra essa prática, não é? Tem uma lei contra essa prática, portanto, tem que estar também atentos, porque não é só proibir aqui em Cabo Verde, mas a Guiné-Bissau, por exemplo, Burkina Faso, tem lei justamente porque são cientes das consequências que isso trazem para as meninas e para as mulheres. E é muito importante termos a disposição da comunidade imigrante para colaborar na prevenção e no combate a esta prática, por isso vamos todas e todos juntar energias para prevenir e acabar com o fanado de mulher, né?
em prol do desenvolvimento, do respeito pelos direitos humanos das meninas e das mulheres, um desenvolvimento sustentável onde ninguém fica para trás. Muito obrigada. Não sei se há fecho, senhora Presidente, ou se ficamos por aqui. Foi um prazer. Não pode estar fechar, aqui foi um convosco. prazer. Foi um prazer, muito obrigada. Até a próxima. Contamos com todos. Obrigada. Adeus. Tchau.